Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Você está no Augusto Leitão Responde. Então, nós vamos fazer umas respostas aqui das perguntas que vocês fizeram nos vídeos da semana, tá certo? Então, se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário. Não viram Augusto Leitão Responde? Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem. Vamos ver as perguntinhas aqui. Antes, único aviso de hoje, tá? Vou deixar o link já na descrição para vocês aqui, já antecipando, porque isso aqui vai ser um vídeo da semana que vem. Sobre essas ações de PASEP, eu fiz 3 palestras, eu tenho muitas pessoas que vêm fazer as mesmas perguntas ou perguntas parecidas, querem analisar o seu caso, querem ver se estão dentro da prescrição, se conseguem ajustar uma ação sem que ela seja prescrita, se o militar tem direito, se o servidor tem direito, se a pensionista tem direito, depende do ano que entrou, depende se sacou, se não sacou. Muito bem, então eu já fiz algumas palestras para reunir essas pessoas. E aí eu estava fazendo palestra semanalmente. Agora eu organizei isso de maneira melhor num e-book que tem todas todas não, né, porque eu não tenho a pretensão de esgotar a matéria, mas tem 80% das perguntas que as pessoas vêm me fazendo, vêm me perguntando, eu acredito que estão respondidas naquele e-book. Então, depois que a pessoa lê aquele e-book, ela pode prosseguir, pode decidir que se vai continuar com a ação judicial, se ali fala de sucumbência, ali fala de risco, ali fala do cálculo, ali fala do tema 150, o que foi decidido pelo STJ, tudo isso está nesse e-book. Então, eu fiz ele totalmente gratuito, tá? E vou disponibilizar ele para vocês. É um link aqui para você preencher um formulário do Google. As pessoas que tiverem interesse, preenche o formuláriozinho e eu vou mandar o e-book para você, tá bom? Então, o link eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição. Então, meus amigos e amigas, vamos para a primeira pergunta. A lei diz que o salário do militar deve ser igual ao salário da pensionista. Devem ser respeitados os pais e os filhos que morreram e deixaram os valores para suas famílias. Os descontos foram feitos sobre os soldos da época. Na verdade, um comentário, né, da Rita, e ela fez esse comentário num vídeo que eu fiz sobre o Tribunal de Contas, que vinha reduzindo o valor das pensões militares depois que os militares já estão falecidos. Então, o militar não seria atingido vivo pela situação do militar, a reforma dele já tinha acontecido antes do Acórdão 2225, antes de mudar o entendimento do Tribunal de Contas. E aí, quando os proventos vão se tornar pensão, ou quando a pensão passa da mãe para a filha na hora da reversão, a Força Armada vai lá e reduz o posto daquele militar, ou quando essa pensão vai ser homologada pelo Tribunal de Contas e a Força está pagando acima, o Tribunal de Contas vai lá e reduz. Isso não tem como se sustentar, eu sustento que não pode acontecer, vou continuar sustentando isso em juízo. Não é. Alguns casos o Poder Judiciário já foi até favorável a essa tese horrorosa, mas muitos dos casos o Judiciário foi contra. Tem vários julgados dizendo que o ato que foi elevado, o ato em que o soldo foi elevado de capitão para major, de major para tenente-coronel, foi no ato da reforma, e não no ato que a pensão foi concedida, porque o Tribunal de Contas aproveita que, a pensão tem menos de 5 anos, a reversão para a filha tem menos de 5 anos e vai lá e reduz. E não pode, tá? Ela está dizendo aqui, inclusive, que o militar contribuiu sobre o posto acima, e aí como é que vai chegar na pensão e vai reduzir o posto, né? Caberia, no mínimo, o ressarcimento dessas contribuições. Marli, obrigado, doutor Augusto, por nos manter informados. Pô, Marli, feliz
dos teus comentários. Estarei sempre por aqui, enquanto Deus permitir, né? Vamos lá. Rosa Maria. Boa noite, doutor Augusto. Isso vale também para os militares que foram para a reserva nos anos 70? A senhora Rosa, ela escreveu isso aqui num vídeo não sei se foi de PASEP ou de Acórdão 2225. Se for no vídeo de Acórdão 2225, vai depender de quando é que foi o ato de reforma desse militar. Ela diz que ele foi para a reserva em 70. Ela nem fala aqui que ele foi reformado. Tem que ver se ele foi reformado por idade e quando, se ele foi reformado por saúde e quando, e aí ver se ele faleceu, data do óbito e habilitação dos beneficiários. Assim, só com essa informação, Rosa, eu não consigo te responder. Se for de PASEP, aí a gente vai ter que ver quem foi para a reserva em 70. Infelizmente, o PASEP foi criado em 70. Aí não teria valores de PASEP a receber. Fred S. Pereira. Não importa, na verdade, quando chega ao Tribunal de Contas. O importante é a data do fato gerador. Se o militar foi acometido de doença grave antes da data considerada, em setembro de 2019, que é a data do Acórdão 2225, e ele foi reformado posteriormente, o que vale é a data do fato gerador, ou seja, a data que foi constatada a doença, e não a data que chegou no Tribunal de Contas. Isso aqui é uma boa tese, Fred. Interessante a tese. Se ela for validada, ótimo. Não é isso que vem acontecendo, né? Não foi isso que ficou constatado que constou do acórdão do Tribunal de Contas. No acórdão do Tribunal de Contas ficou consignado que aqueles militares que tivessem seus atos de reforma já apreciados pelo Tribunal de Contas não seriam atingidos. Aqueles que eventualmente o Tribunal de Contas não tivesse ainda julgado, eles poderiam ter os atos modificados. O problema é que as Forças Armadas não mandam os atos de reforma e a gente tem militares aí há 18 anos recebendo só com a portaria da Força. E aí depois é que ele vai mandar, que as Forças vão mandar isso para o Tribunal de Contas, e aí eu posso ter um ato anulado aí 18 anos depois. O Judiciário geralmente mantém o ato de reforma desses militares em razão do tempo que já se passou. Que mais? Daniela Brito. Qual o PL da deputada federal Érica Cocai que solicita a anulação dos atos do Tribunal de Contas? Temos que fazer uma força para essa proposta virar projeto de lei. Eu vou te dizer aqui, Daniela. Pedro. Érica Cocai. É um PDL, acho que PDL 118. Deixa eu olhar aqui. Aqui, PDL 118. PDL 118, só que assim, ele não é para... Esse PDL 118, ele não é para anulação dos atos do Tribunal de Contas, tá? O PDL 118, ele é para acabar com o decreto 10.750, que é um decreto, uma outra forma que as forças vêm caçando as reformas de militar. Eu não sei se por acaso a deputada Érica Cocai tem algum outro PDL ou outro PL aí falando especificamente dessa situação dos atos do Tribunal de Contas. Eu acho que não. O PDL que tem da deputada Érica Cocai, que eu tenho conhecimento, é o PDL 118 de 2023, está na Câmara dos Deputados, é um projeto de decreto legislativo para caçar o decreto 10.750, que é
um decreto que vem revisando e anulando, cassando atos de reforma de militares aí. Doutor, sou reintegrado já tem 5 anos, na condição de sargento de 2ª classe. Tem alguma previsão de reajuste? Logo que veio o último aumento, veio depois das contribuições de 10,5% e não houve mais nenhum tipo de reajuste. Já faz 4 anos que estão nessa condição. Olha, eu não tenho informação nenhuma nova, Diogo, sobre reajuste, tá? Só aquela do meio do ano, do pedido do ministro da Defesa de dar o reajuste de 9% para os militares, e esse pedido foi negado pela ministra de Gestão, dizendo que os militares já tinham tido aumento na última gestão do último governo. E que inclusive a última parcela foi em julho desse ano. O que na verdade houve foi uma reestruturação e não aumento. Podem chamar de aumento disfarçado? Podem, para quem recebeu. Porque para muitos militares, para muitos pensionistas, foi só prejuízo, não teve aumento nenhum. Tivemos aí várias pensionistas que passaram a contribuir com 10,5%, com 12%, com 13,5%. Tivemos militares que até tiveram algum reajuste aí que tem especialização ou que tem aperfeiçoamento, tiveram algum tipo de majoração do adicional de habilitação e foi comido pelo aumento da contribuição, que era antes 7,5%, passou para 10,5%. Não tem informação sobre reajuste. Assim que tiver, tomara que eu seja o primeiro a trazer para vocês aqui. Doutor Augusto Leitão, Deus te abençoe grandemente. Você traz muitas informações super importantes para todos nós. Muitíssimo obrigado pela sua dedicação, empenho e tudo demais. Caroline Juliana Simões. Pô, Caroline, muito obrigado, viu, Caroline? E como ficou a pensão das filhas de ex-combatentes que faleceram em fevereiro de 90? Não foi posto a contribuição, porém em 2019 descontou a viúva de 12%. Hoje a União nega para as filhas. Pois é. Você falou várias coisas aqui, aqui está como user, não consigo ver o nome dela. Eu não gostei que a gente só vê o nome do usuário agora no YouTube, nos comentários, e eu não consigo chamar vocês todos pelo nome. Então o que aconteceu? Quanto à contribuição de ex-combatente, ela pode ser de no máximo 10,5%. Não tem previsão de 12 nem de 13,5% para ex-combatente. Só que algumas das Forças Armadas estão descontando, estão considerando todo mundo filho de militar ou viúva de militar e estão cobrando dos beneficiários de ex-combatentes mais de 12,5%, mais de 10,5%, ou 12% ou 13,5%. E não pode, não deve, está errado. Se forem mesmo filhas de ex-combatentes, se forem viúvas de ex-combatentes. Se for, por acaso, veterano de guerra, pensionamento normal, igual a pensão militar e desconto normal, tá? Por que não estão pagando, não estão deixando se habilitar, em muitos casos, filhas de ex-combatentes? Porque o Tribunal de Contas, nosso imenso e amado Tribunal de Contas, passou a aplicar alguns julgados do STJ, mas passou a aplicar como regra para todos os casos. E aí as Forças Armadas seguiram essa esteira, seguiram esse embalo e fizeram isso. Passaram a exigir dos dependentes de ex-combatentes os mesmos requisitos que se exige do ex-combatente. Que ele, quando chegar da guerra, se exigia que ele tivesse incapaz para prover os seus meios, que ele tivesse nada a receber dos cofres públicos, uma série de requisitos que eram exigidos do ex-combatente. Passaram a exigir esses requisitos agora também das viúvas e das filhas. E isso não está no artigo 30 da Lei 42/42. Então, por que isso se aplica ao ex-combatente que faleceu em fevereiro de 90? Porque em fevereiro de 1990 não tinha lei nova ainda, que era a Lei 8059. Ela é de agosto de 90. E aí em fevereiro se aplica a Lei 42/42, só que com o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que eleva o soldo para segundo tenente. E, infelizmente, as filhas não estão conseguindo se habilitar se elas não preencherem todos esses requisitos que eles estão trazendo. Se nós tivermos filhas que preenchem esses requisitos, deveria ser possível habilitação, inclusive na via administrativa. Aí aqui Vanusa. Meu Deus, meu título nunca foi julgado. Meu marido faleceu em 2006 e até hoje está no TCU.
constando como a guarda apareceu o TCU. Bom, por enquanto, Vanusa, sem desespero, a gente não sabe nem se o seu marido, eu não sei pelo menos, mas se o seu marido foi reformado por idade limite, se o seu marido foi reformado por saúde, se não foi reformado por nada disso, nada muda para você. Agora, se por acaso ele foi reformado, recebeu o posto acima, ficou recebendo um tempo, pode ser que isso tenha alguns desdobramentos, já que a sua pensão nunca foi julgada, nunca foi apreciada pelo Tribunal de Contas. Eu sou pensionista do Exército, posso receber o PASEP? Meu pai que faleceu. Olha, quem é que está falando aqui? Zeza. No seu caso, a gente tem que ver quando é que ele foi para a reserva, se o militar sacou esses valores, qual foi a data que o militar faleceu e há quanto tempo ele faleceu, para ver se há a possibilidade de você sacar esses valores de PASEP. A viúva, se o militar sacou esses valores e foi para a reserva há menos de 10 anos, contados de hoje para trás, e faleceu há 3 anos, há 4 anos, há 6 anos, não sei, é melhor e fica mais fácil de evitar a prescrição. Se ele já faleceu há bastante tempo, ou se ele já foi para a reserva há bastante tempo e sacou o seu PASEP lá em vida, é mais difícil de receber, tá? Doutor, como está a indicação do Exército 1370 do QE? Você poderia verificar para a gente? Já verifiquei antes de começar o vídeo, viu, Antônio? Tanto a indicação 1370 quanto a indicação 1287 estão no mesmo lugar. Saíram da Secretaria da Presidência e foram para o Ministério de Relações Institucionais. E, pelo andamento que consta público, é lá que elas estão. Se está tramitando internamente, e não está atualizando o andamento no site da Câmara, aí só quem está trabalhando dentro para nos informar pode trazer os comentários aqui, mas aí tragam, por favor, comentários que a gente possa checar, né, informações que a gente possa verificar. Como faço para receber esse PASEP? Primeira coisa é ler o e-book que eu fiz há pouco tempo. Tá? Eu fiz assim para facilitar o trabalho de vários, não só meu, mas o trabalho de vários advogados que estão litigando nessa área e de pessoas que estão vindo muitas pessoas com os mesmos questionamentos. Eu fiz para as palestras que eu fiz, na semana passada e retrasada, foram 3 palestras, eu tive mais de 360 pessoas inscritas para saber informações sobre o PASEP. Então, como tem muita gente, assim, a primeira coisa é ler o e-book, porque ali tem muita coisa explicada, sucumbência, risco, o cálculo, como é que o banco enxerga que deve ser feito o cálculo, como é que os magistrados têm feito o cálculo, têm sugerido que deve ser feito o cálculo, deve ser feito por planilha paga, deve ser feito por contador. Tudo isso eu explico nesse e-book, ainda coloco as decisões judiciais do PASEP depois do tema 1150, que o tema é de agosto, a decisão foi em agosto, transitou em julgado em setembro, e aí depois disso já tem decisão mencionando o próprio tema, tá? Então aí tem decisões favoráveis e contra. Então vocês vão ver que mesmo com o tema pode ter decisões favoráveis, e ótimo, e pode ter decisões contra. Isso eu comento lá no e-book, eu explico o porquê que essas decisões foram favoráveis ou contra. Então, a primeira coisa é ler o e-book. Vou deixar já o link na descrição aqui embaixo. O link é para você se inscrever e receber o e-book, tá? Você preenche ali alguns dados ali, algumas informações sobre o PASEP, e aí eu mando o e-book para você, tá certo? Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Boa noite, minha gente.